O Jardim do Éden, Gênesis 2, do verso 8 ao 15. A colocação do homem nesse paraíso de deleites, verso 15, onde observe: 1. Como Deus o colocou de posse deste paraíso, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no Jardim do Éden. Também, versos 8 e 15. Observe aqui: o homem foi criado fora do paraíso, pois depois que Deus o tinha formado, o colocou no jardim. Ele foi criado de terra comum, não de pó do paraíso. Ele viveu fora do Éden, antes de viver nele, para que pudesse ver que todos os consolos de sua condição no paraíso era devido à graça livre de Deus. Ele não podia alegar um direito de arrendatário do jardim, pois não tinha nascido segundo as premissas, nem tinha algo além daquilo que havia recebido. Toda a vanglória estava consequentemente excluída para sempre. Aquele que era o autor da sua existência era o autor da sua felicidade. A mesma mão que lhe criou uma alma viva plantou para ele a árvore da vida e o colocou junto dela. Aquele que nos criou, e somente Ele é capaz de nos fazer felizes. Aquele que é o formador dos nossos corpos e o Pai dos nossos espíritos. Ele, e ninguém além dele, pode efetivamente prover o necessário para a felicidade de ambos. É um grande acréscimo ao consolo de qualquer condição, se tivermos visto Deus indo claramente adiante de nós e colocando-nos nesta condição, se não tivermos forçado a providência, mas se a tivermos seguido e aceito as indicações que ela nos tiver dado, podemos esperar encontrar um paraíso onde, de outra maneira, não poderíamos tê-lo esperado. Veja Salmos 47 e verso 4. 2. Como Deus lhe deu ocupação e afazeres, Ele o colocou ali, não como o Leviatã nas águas, para folgar ali, mas para lavrar e guardar o jardim. O próprio paraíso não era um lugar para dispensa do trabalho. Observe aqui: nenhum de nós foi enviado ao mundo para estar ocioso. Aquele que criou a nossa alma e o nosso corpo nos deu alguma coisa em que podemos trabalhar. E aquele que nos deu esta terra para nossa morada criou alguma coisa na qual podemos trabalhar. Se uma origem elevada, ou uma grande propriedade, ou um grande domínio, ou uma inocência perfeita, ou uma capacidade para a pura contemplação, ou uma família pequena pudesse dar a um homem o direito de não se esforçar, Adão não teria sido colocado para trabalhar, mas aquele que nos deu a existência nos deu uma ou mais ocupações para que possamos servir tanto a Ele como a nossa geração e para que trabalhemos pela nossa salvação. Se não nos preocuparmos com os nossos interesses, seremos indignos da nossa existência e do nosso sustento. As atividades seculares podem ser coerentes com um estado de inocência e uma vida de comunhão com Deus. Os filhos e herdeiros do céu, enquanto estão aqui neste mundo, têm alguma coisa para fazer nesta terra, que deve ocupar parte do seu tempo e dos seus pensamentos, e se realizarem as suas tarefas, tendo Deus como objetivo, estarão servindo-o tão verdadeiramente quanto quando estão de joelhos. A ocupação de lavrador é uma ocupação antiga e honrosa, e era necessário mesmo no paraíso. O Jardim do Éden
embora não tivesse a necessidade de ter ervas daninhas extirpada, pois os espinhos e cardos ainda não eram um aborrecimento. Ainda assim, precisava ser lavrado e guardado. A natureza, mesmo na sua condição primitiva, dava espaço para as melhorias da arte e do esforço. Era uma ocupação apropriada para o estado de inocência, provendo para a vida, não para a luxúria, e dando ao homem uma oportunidade de admirar o Criador e de reconhecer a sua providência, enquanto as suas mãos estavam às voltas com as suas árvores, o seu coração poderia estar com seu Deus. Existe um prazer verdadeiro na tarefa para a qual Deus nos convoca e no qual nos emprega. O trabalho de Adão estava muito longe de ser pequeno ou insignificante, porém poderia ser considerado como parte dos prazeres do paraíso. Ele não poderia ser feliz se tivesse estado ocioso. Há uma lei que ainda está em vigor: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10, Provérbios 27 e versículo 23. A ordem que Deus deu ao homem em inocência e o conserto a qual o conduziu. Até aqui vimos Deus como poderoso Criador do homem e seu benfeitor generoso. Agora ele aparece como seu governante e legislador. Deus o colocou no jardim do Éden, não para viver ali como pudesse desejar, mas para estar sujeito a regras. Assim como não temos permissão de estarmos ociosos neste mundo sem fazer nada, também não temos permissão de ser voluntariosos e fazer o que desejarmos, depois de ter dado ao homem o domínio sobre as criaturas. Deus daria a conhecer ao homem que, apesar disso, ele mesmo estava sob o governo do seu Criador.